Quero acolher com carinho você que acompanha a Canção Nova pelo Sistema Canção Nova de comunicação, rádio, TV, internet. Acompanhe agora o Amor Vencerá. Seja muito bem-vindo. Que a paz de Deus, que a graça do Senhor, que a companhia de Jesus, a presença dEle esteja na sua vida. Quero também acolher todos aqueles que estão aqui na Canção Nova, passando por aqui, o nosso povo de Deus, que ficou da Festa da Misericórdia, ainda veio ficar mais um pouquinho com a gente, fazer companhia e participar conosco. Sejam bem-vindos, vamos rezar juntos. Quero acolher também toda a nossa equipe, nossos câmeras, produção, direção. Que Deus abençoe o trabalho de vocês desde já. Também meus irmãos que já se encontram aqui e que vão fazer acontecer também o Amor Vencerá neste momento. Quero pedir as suas orações por todos nós, pelo Sapo que está ali, já deixando a melodia fluir, né? Pelo André, que alegria, hoje ele vai cantar, não vai tocar, né, André? Hoje estarei cantando e orando junto com você, família Canção Nova, que desde já eu convido, vem para mais pertinho da gente, você que está aqui conosco também, vamos nesse momento orar. Que bom, André, bem-vindo, viu? Obrigado. E também o meu querido Padre Sóstenes, né? Padre Sóstenes da Canção Nova está aqui, bem-vindo, Padre. Obrigado, Rogerinha, também obrigado a você que me acolhe, mas acolhe também a Canção Nova. Tantas pessoas que dizem, eu não saio da Canção Nova, estou sempre acompanhando. E certamente porque aqui você experimenta a força, a graça e, como o nome desse programa, o amor de Deus. É isso mesmo, vamos pedir realmente que Deus seja o grande vencedor neste momento. O que será que Deus precisa vencer hoje na sua vida, hein? Vencer, quem sabe, uma luta que você está enfrentando, mas quem sabe a grande vitória de Deus hoje tem que acontecer aqui dentro, de mim e de você. Qual é essa grande vitória que Deus precisa realizar? E desde já nós possamos pedir que o amor vença em nossas vidas, que a graça de Deus esteja conosco. Por isso você pode pedir, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Vem me visitar. Vem me visitar. Eu me coloco em oração. Eu me coloco em oração. Eu me abro para ouvir a tua voz. Eu me abro para ouvir a tua voz. Eu me abro para rezar. Eu me abro para rezar. Dá-me a graça, Senhor Jesus. Dá-me a graça, Senhor de Jesus. escutar a sua voz. De escutar a tua voz. De mergulhar o meu coração na tua graça. Mergulhar o meu coração na tua graça. Amém. Vamos rezar, vamos cantar, já entrando no clima de oração, pedindo a Deus agora que Ele nos visite nesse momento. Que seja um momento de visita de Deus na sua vida. Vamos ficar de pé? Pega seus braços, cantemos juntos. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico, mas te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Proclama isso, viver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu.
E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos tomar a palavra de Deus. Assim como a música já nos deu um empurrão para a oração, não é? E que empurrão! A palavra de Deus também, neste momento, vai te dar um grande empurrão. Ela vai centralizar o seu coração em Cristo Jesus. Ela vai fazer você mergulhar nas verdades de fé. A palavra de Deus vai libertar, porque essa é a força que ela tem, de libertação, de presença de Deus, de ação de Deus em nossas vidas. A palavra do Senhor está em Romanos, capítulo 8, versículo do 31 ao 39. É uma palavra bem conhecida e que Deus quer renová-la dentro do nosso coração nessa oração. Romanos capítulo 8, versículo do 31 ao 39. E diz o seguinte: depois disso, que dizer ainda? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como é que Ele não nos daria tudo? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que justifica? Quem condenará? Cristo Jesus, que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, pois está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura e nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está no Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que palavra maravilhosa. Parece que só de ouvi-la a gente já sente um alívio, não é? Respira fundo. Meu Deus, que palavra forte. Nada diz, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus. Quando eu escuto isso, eu respiro fundo e diz: louvado seja o Senhor. Nada é mais forte que Deus em nossas vidas. Nada é maior. Nada tem mais significado. Nada tem mais poder do que a presença de Deus em nossas vidas. Diz: quem nos separará? A tribulação, a angústia pela qual passamos, até a perseguição, a fome, o perigo, a nudez, a espada. Nem o presente, nem o futuro, nada. Que maravilhoso é ouvir isso e acolher isso. Acolha essa palavra no seu coração. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por você, quem será contra você? Porque diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, repete: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está comigo, se Deus está comigo, quem se colocará contra mim? Quem se colocará contra mim? O Senhor está ao meu favor.
Eu não preciso temer a nada. Eu não preciso temer a nada. Nada é maior do que Ele. Nada é maior do que Ele. Nada é maior do que a minha ligação com Ele. Nada é maior do que a minha ligação com Ele. O seu relacionamento com Deus. O seu e o meu. O meu relacionamento com Deus. Nada é maior do que isso. Quem nos separará? Quem te acusará? Diz a palavra. Mesmo que você esteja sendo acusado hoje. Quem sabe por um comentário. Quem sabe por alguém maldoso. Querendo às vezes tirar proveito da situação. Está te condenando, acusando você de alguma coisa. Você não precisa temer. Porque isso é fraco. Essa acusação é mera, é pequena diante de Deus. Porque Deus é maior que isso. Aliás, quando eu rezava com essa palavra, rezava ontem à noite, o Senhor dizia ao meu coração: Rogéria, vocês precisam rezar e você precisa rezar com os medos que as pessoas têm. Os medos que nós mesmos vamos alimentando dentro da gente. E que às vezes fazem com que as situações se tornem maiores ainda. Você já percebeu isso? Que às vezes o medo que a gente sente de alguma situação é maior do que a própria situação. Às vezes a gente faz uma tempestade tão grande, porque dentro de nós existe uma falta de confiança, de fé, tão grande. E quando a gente se depara com a situação e que a situação é resolvida, a gente diz: nossa, não era tão grande assim. Porque o medo nos apavora. O medo faz com que a gente veja até fantasmas. Até chifre onde não existe. É verdade. Ele aumenta demais dentro de nós. E quando a gente tem um complexo ainda de inferioridade, quando a gente traz ali dentro de nós uma rejeição muito grande, por uma ferida que a gente viveu, aí que a gente aumenta mais ainda. Porque como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus nos seus escritos, a cabeça, essa aqui, é a louca da casa. E a gente se apavora tanto. E a gente sofre com muita antecedência. A gente fica sem dormir. A gente fica sem comer ou come demais, porque a ansiedade toma conta da gente. Porque a gente acha que Deus é fraco. A palavra diz: quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz: nem o futuro, nem o presente, nem os principados, nem os anjos. Ele diz: nem a morte. Nada. Somos vencedores. E por que é que nós sentimos tanto medo? É porque nós não confiamos. Hoje o Senhor, nessa oração, vai nos conduzir a essa libertação dos nossos medos. E interessante que quando eu estava rezando hoje de manhã, eu perguntava ainda para Jesus, porque eu sou uma mulher incrédula muitas vezes. E eu dizia: Jesus, essa é a palavra mesmo que o Senhor tem para nos trazer? E Ele me confirmou. Em Sabedoria, capítulo 17, no versículo 11, diz assim: aliás, o medo não é outra coisa senão a falta dos socorros que vem da reflexão. Quanto menor é a íntima esperança dessa ajuda, tanto maior parece a ignorância da causa do tormento. E falava do povo de Deus, ali na sua caminhada durante o deserto, que eles, diz lá o versículo 13, eles, porém, naquela noite verdadeiramente insuportável, saída das cavernas, da insuportável região dos mortos, dormindo o mesmo sono, ora eram agitados pelos monstros dos fantasmas, ora desfaleciam como se entregassem o espírito.
um medo repentino e inesperado se derramava sobre eles. Era a confirmação que Deus me dava hoje em Sabedoria capítulo 17, versículo 11, e que Ele hoje quer trabalhar os nossos medos. O medo nos faz ver monstros e fantasmas onde eles não existem. O problema até existe, ele é real na nossa vida, nós sofremos com ele. Mas o medo dentro de nós, a falta de confiança, faz com que eles fiquem monstruosos. E a gente aumenta, e a gente vê sombra onde não existe, vê fantasma onde não existe. Vê um irmão que às vezes passa por você distraído, ele não te cumprimenta, e aquele monstro que está dentro de você, o medo, a rejeição já aumenta, tá vendo? Olha, todo mundo está sabendo, todo mundo está contra mim. A gente aumenta as coisas dentro da gente. Tem dia que a gente acha que todo mundo está contra a gente, não é verdade? Não tem aqueles dias, nossa, hoje não está dando nada certo, parece que o mundo está contra mim. Mas é porque dentro da gente, aquele problema está tomando um tal volume, aquilo fica tão grande, que a gente sofre mais do que deveria. Na verdade, Deus está falando para nós hoje, quem vai me separar de você? Você é um vencedor, você está em mim. Será que tem alguma coisa nessa terra que é capaz de derrubar você diante de mim? Que é mais poderoso do que eu? O seu medo pode ser que te separe do amor de Deus pela falta de fé e de confiança. Vamos pedir ao Senhor já neste momento e vamos entregando a Ele os nossos pavores, os nossos medos. Faça isso. Se você quiser ficar em pé de novo, você que está aqui, estamos em oração, em batalha espiritual. Vamos rezar juntos? Vamos pedir já que o Senhor vá derrubando, primeiro dentro de nós, os fantasmas, os monstros que se alojaram aqui, os temores tão grandes dentro de nós, que a gente faz a gente sucumbir, faz a gente às vezes cair na depressão, faz a gente querer desistir, faz a gente querer desacreditar que Deus pode ser mais forte que essa situação. E que mesmo rezando parece que não tem resposta, mas Deus continua sendo mais forte nessa situação. Levante o seu braço e vá entregando o seu coração a Deus. Vai pedindo ao Senhor, Senhor, me liberta dos meus medos. Quais são os seus grandes pavores, seus grandes temores? Quem sabe é uma morte, é uma enfermidade que chegou até a sua casa. É um relacionamento que está meio trincado, desgastado, e que está fazendo com que você sofra demais. Vá pedindo ao Senhor desde já. Toma conta, Senhor, dos meus medos, daquilo que me deixa intranquila, daquilo que tira a minha paz, Jesus, daquilo que não deixa você dormir, que tira seu sono, que faz com que você sinta esse cansaço sobrenatural que você traz, esse peso que faz com que você se arraste no seu trabalho, se arraste dentro de casa. Liberta, Senhor Jesus. Nós estamos pedindo nessa oração, nós estamos assumindo de novo a confiança em vós, nós estamos nos entregando a vós. Liberta-nos, Senhor, de todo pavor, de todo medo, das palavras que assombraram você, que colocaram você para baixo. Eu estou pedindo a Jesus que levante você de novo, que dê a força do seu Espírito sobre você, que reanime você. Não sucumba nas palavras de derrota que você ouviu. Nem as palavras são capazes de separar você do amor de Deus, nem as perseguições, nem as ideias que vêm contra você, nem as insídias de Satanás, nem os anjos. Nada vem libertar, Jesus, o teu povo daquilo que aprisiona, que causa pavor,
que causa medo. Vem, Senhor Jesus. Vá soltando a sua voz, pedindo a ação do Espírito dentro de você, que o Espírito Santo, Ele vá lavando e tirando isso, tirando esse mal-estar, esses medos, essa angústia, aquela dorzinha que fica ali dentro de você, essa angústia que não passa pelo medo que você sente só de pensar nessa situação. Eu digo, ela não é mais forte que o Senhor na sua vida. Vá pedindo, vem Espírito Santo, me dê a graça, me dê o dom da fortaleza, da coragem. Vem Espírito Santo de Deus, me preencha por inteira, me renove a minha fé. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós, e vá soltando a sua voz no Espírito. Vá pedindo ao Espírito Santo de Deus que vá trabalhando o seu interior, tirando essa angústia, esse medo que faz com que você realmente sucumba diante dos seus pavores, dos seus problemas, das dificuldades que você enfrenta, que faz com que você trema diante dessa discussão, que trema diante desse trabalho que é preciso ser feito, que faz com que você fique com medo até de falar com as pessoas com as quais você precisa falar, que faz com que você adie essa conversa que você precisa ter. Esse medo que te afasta dos irmãos que magoaram você e você tem medo de se achegar a eles de novo. Vem, ó Espírito Santo de Deus, derrubando os medos dentro de nós. Vem, Espírito Santo de Deus, trabalhando o nosso coração. Vem nos dando a graça de uma coragem. Vem retirando o medo e o pavor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Se os bons combates, se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Proclama isso sem medo, viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Canta de novo. Viver pra mim é Cristo. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Solte a sua voz, meu irmão. Até chegar ao céu. Está pedindo ao Senhor a libertação de todo espírito de desânimo, de derrota no meio de nós. Tudo aquilo que te apavora, daquilo que causa medo, a falta de trabalho, a falta de emprego causa medo, mas ela não é maior do que o Senhor. Ela não é mais forte que Deus, que é bom, que é providente, que cuida. Eu sei que a enfermidade causa medo, que um exame, um resultado de um exame causa medo, mas Ele não é maior do que o Senhor. Ele não é maior. Amém. Que Jesus retire de dentro de nós fantasmas, medos, situações nas quais nós aumentamos demais
e sofremos muito com isso. Que o Senhor te retire esse fardo que é a mais, que não é de Deus, que somos nós que colocamos em nós mesmos. Liberta, Senhor Jesus. Jesus está libertando pessoas de um espírito de perseguição muito forte. Parece que todo mundo está contra você. Parece que todas as palavras vêm contra você. Parece que todo mundo quer derrubar você. Jesus está libertando você, porque isso é uma insídia do mal, porque está fazendo você acreditar que isso é mais forte que Deus na sua vida, que isso vai realmente derrotar você, que as pessoas, que as situações vão derrotar, mas não é o inimigo que está colocando isso na sua cabeça. O inimigo está distorcendo palavras, opiniões na sua vida, e você não está percebendo que você está sendo marionete dele, que você está fazendo o que ele quer, vivendo a angústia, o medo, vivendo armado todo o tempo, achando que todo mundo está contra você. Não, que o Senhor nos liberte de toda impressão de perseguição onde ela não existe, onde ela não está. Todo um sentimento de que você foi esquecido por Deus num canto e que a sua vida não anda nem para frente nem para trás. E a vontade que você tem é de ficar num quarto escuro. Você está dando a vitória para o demônio. Enquanto a vitória já está nas mãos de Deus, você está entregando de bandeja para Ele. Quando você mergulha na tristeza, quando você mergulha na derrota, quando você mergulha a sua vida no medo, você está entregando a vitória nas mãos do demônio. E ele não tem essa vitória nas mãos. Quem tem é Deus. E você precisa voltar a acreditar. Você precisa voltar a acreditar. Que o Espírito Santo te ajude a voltar a acreditar de novo. Vem, Espírito Santo de Deus, fortaleça. Vem, Espírito. Quando você fala deste quarto escuro, era a imagem que o Senhor me trazia. Uma pessoa trancada, fechada, o quarto escuro. Parece que até mesmo você estava vestida assim, de roupas escuras, roupa preta. Talvez por um luto, por uma tristeza muito grande. Você foi ficando com medo de ser feliz, com medo de viver, com medo de sorrir. Talvez você achava que era uma ofensa, porque essa pessoa morreu, passou na sua vida. Você não se dava o direito de voltar a viver, de voltar a ser feliz. Você tinha medo de ser feliz, medo de sorrir, medo de se olhar no espelho, medo de se vestir bem, medo de ter esperança. Sim, o Senhor vai tocando em pessoas que tinham medo de ter esperança, porque você se decepcionou. Essa é a palavra, decepção. Você criou um mundo de fantasias dentro de você, bonito até, mas não era real. E quando na vida real as coisas não saíram como você queria, como você imaginava, você foi absorvido pela decepção. E por isso foi se desenvolvendo no seu coração medo de tentar de novo, medo de levantar a cabeça, medo de tentar outra vez, medo de ter esperança, até mesmo medo de amar. Você pensou e disse: eu não quero amar mais ninguém, eu não quero abrir o meu coração para mais ninguém. Eu tenho medo de me decepcionar, medo de chorar. E a Rogerinha mesmo fala no seu livro, aquele que fala comigo, diz assim:
Por diversas vezes, as lágrimas nos cegam e não percebemos que Deus está ali, ao nosso lado, vivo, pronto para nos amar e acolher nossa dor. Vamos fazer uma troca hoje. Você entrega o seu medo, a sua dor, a sua lágrima, e o Senhor te dará fé, e o Senhor te dará ressurreição, e o Senhor te dará olhos para enxergar a vida com os olhos de Deus, com o olhar de Jesus. O Jesus que disse aos apóstolos em Mateus capítulo 14: não tenha medo. Ele diz para você hoje: não tenha medo, não tenha medo, dá-me os teus medos e eu te darei a fé necessária para a tua vitória, a fé que é um instrumento nessa luta, neste combate, como estamos cantando nessa música. O Senhor não te chamou somente para ser um combatente, uma combatente, mas para ser um vitorioso. Com a passagem de Romanos 8 que estamos rezando, somos mais que vencedores. Acredite nessa vitória. Não deixe que as lágrimas ceguem você. Depois ainda está escrito assim: em situações de dor, de morte, tragédias, é difícil tirar os olhos da dor e escutar o próprio Deus. O próprio Deus nos chamando pelo nome. Qual o seu nome? Filho de Deus, filha de Deus. O Senhor te chama desse quarto escuro, deste canto, ou dessa solidão, ou você que estava pensando em tirar a própria vida, o suicídio, desistir de tudo. O Senhor te chama pelo nome. Você que desistiu de amar o seu marido, você que passou a ter medo dele porque ele foi violento com você, o Senhor te chama pelo nome. Coragem. Você que teve medo, está com medo de falar com o seu filho porque ele te ameaçou, o Senhor te chama pelo nome e quer falar contigo. Está falando contigo hoje. Às vezes pode levar um tempo para percebermos que o Senhor nunca nos abandonou e que Ele está o tempo todo conosco naquela situação. Ele está aí ao seu lado. Obrigado. Abraça o seu corpo, se você pode, onde você está. E nesse abraço, empreste o seu braço aos braços de Jesus, que te acolhe. E Ele te diz: eu te amo, meu filho, minha filha. Se você tinha medo, eu sou o teu Deus, que te protege. Sente agora a minha segurança, a minha proteção, o meu afago, o meu carinho, a minha voz. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Que bom, Jesus. Jesus está dizendo a você que tem sido cercada por pessoas negativas, que tem assombrado a sua vida verdadeiramente. Verdade, Senhor. Você precisa escutar Deus, não a voz dessas pessoas que estão colocando cada vez mais você para baixo, fazendo com que você sinta mais medo da situação. Sabe quando a gente recebe o resultado de um exame e que a gente vai na internet pesquisar? Às vezes a gente faz isso. Eu já fiz isso muitas vezes. E ali dá um monte de diagnósticos, né? Dos melhores aos piores. Às vezes a nossa curiosidade, às vezes essa vontade de querer resolver logo os problemas, nos levam também a opiniões erradas. Cerque a sua vida de Deus, cerque a sua vida de pessoas de Deus,
de pessoas que vão levar você para cima, que vão encher o seu coração de confiança e que vão dizer para você o que diz a palavra: quem pode me separar e te separar do amor de Deus? Você, meu irmão, é mais que vencedor. Nada pode te separar. Coragem, luta, vai em frente. Que Jesus afaste agora da nossa vida até mesmo situações que nos põem para baixo, que nos faz ficar mais medrosos ainda. Se você é medroso, eu digo para você hoje: dê um passo na fé. Porque quando a gente dá um passo na fé, como Pedro deu naquela barca, lembra? Passo de fé, em meio às ondas, o mar. Passo de fé, olhando para Jesus. Dê um passo de fé, olha para Jesus. Vence o medo que você traz hoje. Esse medo é pequeno em relação à grandeza de Deus. Dê um passo na fé. Saia desse comodismo de medo, porque às vezes o medo acomoda a gente também. Aí eu não vou porque eu tenho medo. Aí eu não vou falar porque eu não sei o que vai acontecer. O medo escraviza você. Vá dizendo a esse medo: eu renuncio ao medo. Eu renuncio ao medo. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Dá-me a graça da coragem, Senhor. Dá-me Dá-me a graça da parresia. Dá-me a graça da parresia. Da coragem. Da coragem. Eu quero vencer os fantasmas da minha vida. Vencer os fantasmas Os da minha vida. monstros que eu criei. Os monstros que eu criei. Eu quero ser uma mulher de fé. Eu quero ser um homem de fé. Isso, reza assim. Eu quero E vá pedindo ao Senhor, levantando a sua mão agora, rezando pelas situações difíceis da sua vida. Ele é o vencedor, Ele diz na palavra hoje, e Ele deseja ser o vencedor. Vai entregando a Jesus situações que se formaram e que são verdadeiramente monstros hoje, grandiosos, mas que para Deus é pequeno demais. Ele pode tudo. Nós estamos entregando, Jesus, situações familiares. Nós queremos colocar, Jesus, famílias que estão se desintegrando, se separando, às vezes até pelo diz que me diz, pelos comentários maldosos, pelas fofocas que vão e as intrigas no meio da sua casa, que estão separando o irmão, o pai, a mãe do filho. Famílias que estão precisando hoje de oração. Nós te pedimos, Jesus, liberta. Nós estamos entregando, Jesus, a Ti hoje pessoas que estão acamadas, enfermas, pessoas que estão lutando contra o medo de uma cirurgia, que estão lutando contra o medo de um tratamento médico. Vem, Senhor Jesus, enche com Teu Espírito o coração na vida dessas pessoas. Enche com Teu Espírito, Senhor. Renova com a Tua graça, Jesus. Nós queremos entregar, às vezes, que nós não temos nem palavras, que às vezes a gente se cala e diz: na situação eu nem sei o que fazer. Nós pedimos o Espírito, a sabedoria, o discernimento nessas situações, porque Deus é vencedor nessas situações e nós acreditamos nisso. Vencedor, Deus. Nós acreditamos, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Toca-nos, liberta-nos, Senhor. Cura-nos, restaura-nos, Senhor. Nós tomamos posse e que essa palavra hoje cause essa libertação em nós. Quem será contra nós? Nada. Somos vencedores em Cristo Jesus. Eu sou vencedora. Vá repetindo isso em você. Eu sou uma vencedora. Eu sou uma mulher de Deus. Eu sou uma mulher que confia em Deus. Eu sou uma mulher que espera em Deus. Eu sou uma mulher que reza. E nenhum medo vai tomar conta do meu coração. Nada vai me abalar. Eu vou levantar a minha cabeça e vou acreditar. E vou acreditar de novo. E eu vou recomeçar. Eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma mulher de oração. E você diz para você: eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma batalhadora. Isso não é mais forte que Deus na minha vida. Ele é vencedor na minha vida. Vem, Senhor Jesus, levanta
levanta os teus filhos. Levanta seus Xalabaria filhos. cantaria labari, xiriri cantaria labari, cantaria labari. Nesse momento o Senhor vai livrando também muitas pessoas de medos hereditários, medos deixados pelos pais, por tios, pelos avós, medo até de se casar. Quantos divórcios você tem acompanhado desde a infância? Quantas separações? Sim, quantas maldições você tem acompanhado? E o Senhor está te livrando nesse momento de todo medo. O Senhor vem e te estende a mão. Ele fala para você: caminha comigo, vem comigo. Eu sei que você está nesse vale da sombra da morte, mas você vem comigo e a certeza da vitória é maior. Comigo você caminha seguro. Cantemos isso. Quando o coração se entristece, clama a Deus que me consola. Sinto em minha vida a brisa mansa de uma paz que é verdadeira. Eu creio, Deus me ama e cuidará de mim. Não tenho que temer. Escuta isso, nada a temer, só Jesus, só Jesus, Jesus, com Ele vou viver a vida inteira, sim. Com Ele eu caminho seguro. Sou feliz, sou feliz. Agora sou feliz. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. É tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Quando o coração se entristece, clama a Deus que me consola. Sinto Deus me ama. Sinto Deus me ama e cuidará de mim. Não tenho que temer. Sinto em minha vida a brisa mansa. Sinto em minha vida a brisa mansa de uma paz que é verdadeira. Eu creio, Deus me ama e cuidará de mim. Não tenho que temer, nada a temer, só Jesus, Jesus, com Ele vou viver a vida inteira, sim. Cante isso. Com Ele eu caminho seguro. Sou feliz, sou feliz. Agora sou feliz. Jesus é tudo pra mim. 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 Quero convidar você a rezar agora pelos pedidos de oração que estão aqui na nossa barquinha. Vem aqui, Padre Sóstenes. Quero pedir aqui oração pelo aniversário de casamento de José Elvide e Rosinha, 41 anos de matrimônio, são de Vila Velha, Espírito Santo. Estão aqui? Não? Mas nós estamos rezando por eles, né? Quero colocar também pela paz,
por todos os casais, é o pedido de oração que está aqui, por todos que estão acompanhando nesse momento nosso programa Amor Vencerá pela TV Canção Nova. Também a caravana de Fortaleza, são 15 pessoas que estão aqui, louvado seja Deus. Obrigado pela presença. Oração pela família Francisca Meriane de Souza, o Emerson Bezerra, Manuela Bezerra, Antônio Roseni de Souza. Estamos rezando por vocês. Deus abençoe. Também o pessoal de Vila Velha, no Espírito Santo, que está ligadinho conosco, né? Estiveram também aqui pelo nosso acampamento na Festa da Misericórdia. Pela paz nas famílias, por todos os casais, crianças, pela nossa nação brasileira, por todos os que neste momento estão diante da TV Canção Nova. E aqui tem vários pedidos que chegaram até nós pelo Facebook. Já convido você a estender as mãos aqui para os pedidos de oração. Continue rezando, já vai entregando. Quero colocar a Elisângela Albino, que está pedindo pelo casamento. A Rita Araújo, que está pedindo pelo seu marido que está desempregado. Também oração da Gildesse, que está pedindo pelo trabalho e por toda a sua família. São vários pedidos de oração. Queremos colocar todas as famílias. São muitas pessoas pedindo hoje pelas suas famílias. Quero pedir oração também por aqueles que se encontram enfermos. Quero colocar em oração a nossa campanha e toda a Canção Nova. Nossa porcentagem, os 41%, não é, que nós atingimos, queremos colocar todos os sócios, todas as entradas da Canção Nova. Nós pedimos a Jesus que Ele mesmo multiplique, não é? Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele pode tudo. Multiplique os sócios, os benfeitores, multiplique os nossos intercessores, multiplique as doações que recebemos para manter o sistema Canção Nova de comunicação. Nós rezamos, ore no Espírito, solte a sua voz. Isso, vai intercedendo. Quero pedir a Jesus pelos enfermos no dia de hoje, em especial uma pessoa que neste momento está recebendo uma transfusão de sangue, cujo caso é delicadíssimo. Nós estamos pedindo a Jesus um milagre sobre todo o seu físico neste momento. Quero pedir a Jesus por uma pessoa que está com um pequeno cisco, não diria um cisco, mas algo que feriu os seus olhos. E que hoje você está passando por um procedimento e corre o risco de perder a sua visão por causa disso. Nós rezamos, Jesus. Rezo por uma pessoa que tinha medo de receber o resultado de um exame. Muitas pessoas certamente estão vendo e têm a expectativa do resultado de um exame. Mas para você saber que é você, é um problema na perna. O Senhor te diz, coragem, não tenha medo. Rezamos também, Senhor, por cada pessoa que liga para nós na Canção Nova, ou manda o seu pedido pela internet. Não somos capazes de ler todos, Senhor, mas nós somos capazes de te apresentar todos eles, Senhor. Vai tocando, Senhor. Vai, Senhor, agindo em cada um desses teus filhos, destas tuas filhas agora, Senhor. Por uma mãe gestante que está com a pressão muito alta, corre o risco de fazer a cirurgia em breve por causa da pressão alta. Jesus está dizendo a você, calma. Está soprando sobre você o seu espírito, está dizendo a você, calma. Ele mesmo vai baixar essa pressão para que você consiga manter essas crianças o tempo necessário que esta gestação está pedindo. Vem, Senhor Jesus. Alguém que está com a sua carteira de trabalho nas mãos, eu digo a você que o Senhor fala ao seu coração. Ainda essa semana, essa carteira estará nas mãos daquele que vai te dar um novo emprego. Bendito seja, Senhor. Eu quero te bendizer e te louvar, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, e eu creio. Eu creio, tomando posse da palavra hoje, somos vencedores. Já temos a vitória em nossas mãos, nós acreditamos nisso.
E nesse Pai Nosso também eu coloco toda a canção nova, o projeto da Minha Almas, as intenções que estão aqui, nas outras caixinhas de oração. Queremos pedir, rezando por todos nós. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, amém. E eu quero convidar você que acompanha agora o Sistema Canção Nova de Comunicação, você que está aqui, você já é um sócio da Canção Nova. Amém, olha os nossos sócios aí, vamos aplaudir, gente, que coisa linda. Louvado seja Deus. São esses sócios, essas pessoas que amam essa obra, que mantêm essa programação no ar. E hoje nós temos um grande desafio, que é a digitalização da nossa TV. Se você ainda não é sócio, pode nos ajudar. Entre em contato conosco, nosso telefone é o 3186-2600. Você pode nos ajudar pelo calendário da digitalização, ajudando a Canção Nova a entrar e chegar longe, porque essa palavra de ânimo precisa chegar a muitos corações. Tem muita gente aí aprisionada no medo, aprisionada na derrota. Precisa assistir um programa como esse, é verdade ou não é? Acompanhar uma Santa Missa, ouvir uma colocação, uma pregação. Tem muita gente que está precisando. E quando eu me associo, quando eu ajudo, eu estou ajudando esse sinal chegar longe e atingir a esses corações. É e isso, o Padre André? Jonas, desculpa, diga, Padre. Ele fala que quando nos encontrarmos com Deus, Deus vai mostrar uma lista com o nome das pessoas que nós deveríamos ter salvado. Meu Deus, hein? Não é? Imagina o tamanho da Resposta. lista da Canção Nova. Ela é grande. E para que ela consiga, ela precisa da sua ajuda. Isso então nos mesmo. ajude realmente a salvar todas essas almas, que ninguém fique para trás. Amém, amém. Rapidamente eu quero também apresentar para toda a família Canção Nova uma dica maravilhosa do Davi, que é o livro Passos de Misericórdia. São 31 meditações para cada dia do mês, em que Ricardo Sá e a Eliana Sá partilham trechos do Diário de Santa Faustina. Então, essa bênção para você. Mais um convite aqui também. Kairós, Famílias em Pé. Programe-se dia 28 de maio. Kairós, Famílias em Pé. Obrigada, André. Obrigada, Sapo. Que viu? agradeço, E os Deus nossos abençoe. produtos de evangelização, né? Que estão ali, o CD do Sapo, o meu CD, o livro que o Padre Sóstenes leu até um trechinho hoje, né, Padre? E vamos nos preparar para nós recebermos a bênção de Deus, que saindo abençoados, saímos melhor ainda. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Jesus, você disse, coragem, não tenham medo. Derrama sobre nós, ó Trindade Santa, esta bênção. A bênção da coragem, a bênção da vitória, a bênção do amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Parabéns ao casal que está Parabéns. fazendo 50 anos. Deus abençoe. Só Jesus, Jesus, com Ele vou viver a vida inteira assim. Com Ele eu caminho seguro, sou feliz, agora sou feliz. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. CançãoNovaPlay.com. Assine já!